Bom, gente, essa aula eu quero falar um pouquinho com vocês sobre porcentagem, que é uma matéria muito cobrada, né, em todas as provas. Então vai ser uma aula um pouquinho longa, porque eu vou falar um pouquinho da teoria e depois a gente vai ver a aplicação de algumas questões. Nós vamos fazer 5 questões de modelo, tá? Bom, então primeiro, o que é a porcentagem? O que significa porcentagem? Porcentagem, gente, é porcento. Por 100, significa que eu estou dividindo por 100. Então, se eu tenho, por exemplo, 20%, o que significa 20%? Esse é o símbolozinho da porcentagem, né? Significa que eu estou pegando o 20 e dividindo o 20 por 100, que é o símbolo do porcento, tá? Significa que eu estou dividindo o 20 por 100, em 100 partes. Bom, agora como é que isso é cobrado, né? Como que na maioria das vezes isso é cobrado? Vamos pegar aqui como exemplo, vamos supor que eu tenho, por exemplo, que calcular, 30% de 150. Como é que a gente calcula uma porcentagem de um determinado número? Tem várias formas de a gente calcular, tá? Eu vou calcular com vocês aqui de 4 maneiras diferentes. Todas elas dão certo, você vai escolher aquela que você gosta mais. Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte: quando você está calculando uma porcentagem, você sempre está calculando a porcentagem de algum número sobre algum valor. Esse valor sobre o qual você está calculando a porcentagem, ele sempre corresponde a um inteiro, ele corresponde a 100%. Então, o que tem que raciocinar é o seguinte: eu quero calcular 30% de 150, que é o nosso exemplo aqui, né? Então, deixa eu só colocar aqui um asterisco para ficar mais organizado. De 150. Então, esse 150, ele corresponde a 100%. Já viu que tem algumas questões que às vezes vem falando assim, ó: João gastou 10% do seu salário, por exemplo. Vamos supor que fala alguma coisa assim. Ou da quantia que possuía. Esse valor aqui, sobre o qual a gente está calculando a porcentagem, ele sempre vai corresponder a 100%. Então, João gastou 10% do seu salário. Isso quer dizer que o salário dele é 100%. João gastou 10% do valor que possuía. Então, o valor que ele possuía é 100%. Então, o valor sobre o qual a gente calcula a porcentagem sempre corresponde a 100%. Tá bom? Então, agora vamos voltar nesse aqui, ó. 30% de 150. Como é que calcula 30% de 150? Vou fazer de 4 maneiras esse aqui, tá? E aí você vê qual que você acha mais fácil. Uma das maneiras da gente calcular é o seguinte: o DI, ele significa multiplicação. O DI é uma multiplicação. Então, se eu calculo 30% de 150, significa 30% vezes 150. Então, o DI é vezes. Então, 30% de 150, 30%, né, que é 30 sobre 100, vezes 150. Aqui debaixo do 150 é como se tivesse o 1, né? Como se fosse o 1. Então, eu tenho uma multiplicação de frações. O raciocínio é de multiplicação de frações. Então, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Só que antes de multiplicar, a gente pode simplificar numerador com denominador. Então, olha só, aqui no numerador eu tenho 2 zeros, então eu posso simplificar com 2 zeros do denominador. Então, 3 vezes 15, 45. Então, 30% de 150 é 45. Essa é uma maneira. Uma outra maneira que a gente tem é o seguinte: esse 30%, em vez da gente deixar ele na forma de fração, do jeito que eu deixei no primeiro exemplo, né, na primeira maneira, a gente pode transformar em número decimal. Então, 30% é 30 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,3. Então, 30% de 150 seria 0,3 vezes 150. Se você resolver essa multiplicação, você também vai encontrar 45. Então, essa maneira também está correta. Tem uma terceira maneira, que é pela regra de 3.
Muita gente resolve as questões de porcentagem pela regra de 3, tá? Eu prefiro de outras maneiras que são mais simples, que eu vou mostrar para vocês. Mas, se você fizer pela regra de 3, dá certo? Dá certo também. Algumas questões eu vou até mostrar pela regra de 3, tá? Então, fazendo pela regra de 3, ficaria o seguinte. Lembra que eu falei que esse valor sobre o qual a gente calcula porcentagem corresponde a 100%? Então, se eu vou calcular 30% de 150, o valor sobre o qual eu calculo a porcentagem, ele vale 100%. Então, ficaria 150 é 100% e 30% é X. Aí eu tenho uma regra de 3 simples, porque só tem 2 grandezas, e ela é direta. Por que ela é direta? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. Quanto menor a porcentagem aqui, menor o valor. Então, o X ele vai ser um número menor do que o 150, tá? Então, para resolver essa regra de 3, o que a gente faz? A gente multiplica cruzado, né? Então, vai ficar 100x é igual a 150 vezes 30. Olha, você multiplica o 15 por 3, que dá 45, e acrescenta 2 zeros. Então, x é igual a 4.500 dividido por 100, que é igual a 45. Também dá 45, olha. Aqui na regra de 3 também, gente, antes de multiplicar cruzado, se você quiser simplificar aqui na mesma grandeza, olha, um zero aqui com um zero aqui, se estiver simplificando por 10, né, você pode simplificar, tá bom? Então, essa é uma outra forma de resolver. E eu vou mostrar uma quarta forma, tá? Você não precisa saber todas, né, gente? Você vai escolher aquela que você gosta mais, tá? Que você acha mais fácil. Que é uma maneira que eu gosto muito de resolver, que é o seguinte, a gente vai pegar como referência 10%, 1%, porque o que é 10% de um número? 10% é um décimo. Então, para eu determinar 10%, é só pegar o valor total e dividir por 10. E para determinar 1%, eu vou pegar o valor total e dividir por 100. Então, nesse caso, como a gente está querendo calcular 30% de 150, eu vou pegar primeiro quanto que é 10% de 150. 10% de 150 é só pegar o 150 e dividir por 10. Muito simples dividir por 10, né, gente? Só andar uma casa para a esquerda. Então, 10% é 15. Então, quanto que vai ser 30% de 150? Vai ser o 10% 3 vezes, o triplo de 10%. Então, o triplo de 15, 45. Então, 30% é 45. Agora, gente, vamos supor que em vez de pedir 30%, se estivesse pedindo, por exemplo, 32% de 150. E aí, olha só, se 10% é 15, quanto que vai ser 1%? 1% é só você pegar o 10% e dividir por 10. Então, seria 1,5, certo? Então, o que vai ser o 32% de 150? 30% mais 2%. Então, se 1% é 1,5, 2% não vai ser 3? 3 com 45, 48. Tá vendo como que essa quarta maneira é bem legal? Ela é muito usada, tá? Mas você pode fazer por qualquer uma delas que dá certo, tá? Aqui foi só um exemplo, tá, gente? De como que a gente calcula uma porcentagem. Aí a gente vai ver nas questões, que é claro que isso aqui vai dar uma complicadinha nas questões, né? Aqui tá bem simples mesmo. Nas questões complica um pouquinho. Só que antes da gente fazer a questão, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Que foi um post que eu coloquei no Instagram, que é esse aqui, de umas porcentagens mais básicas, assim, uma maneira rápida de calcular. Olha só, quando você tem 100%, 100% corresponde ao valor total. Então, 100% é a quantidade total. E se a gente tiver que calcular 50%? 50% é a metade. Então, é só a gente dividir por 2.
E 25% de um número? 25%, gente, é um quarto, que é a mesma coisa da metade da metade. Então, por exemplo, eu tenho que calcular 25% de 180. Só um exemplo aqui, tá? 25% de 180. Aí, para calcular 25%, eu vou calcular o quê? A metade da metade. Metade de 180, 90. Metade de 90, 45. Então, 25% de 180 é 45, tá? 10% é só dividir por 10, que eu até já falei lá no exemplo, né? E 5% é a metade de 10%, então é só dividir por 2. E 1%? 1% é só dividir por 100, ok? É só algumas que pode ajudar para poder simplificar, né? Para ficar mais fácil as continhas. Só um detalhe aqui. Quando você calcula porcentagem separado, que foi naquele exemplo que eu dei para vocês, voltando aqui, ó. Aqui que eu calculei 30%, depois 1%, né, para chegar nos 32%, a gente só pode, tem um detalhe aqui que tem que observar, a gente só pode somar as porcentagens quando elas são calculadas sobre um mesmo valor, tá? Então, por exemplo, 30% de 150 mais 2% de 150 é a mesma coisa que 32% de 150. Eu só posso fazer isso por quê? Porque está tudo sendo calculado sobre os 150, ok? Então, a gente só soma porcentagens quando elas são calculadas sobre um mesmo valor. Agora, vamos fazer algumas questões. Nós vamos fazer 5 questões, tá bom? A primeira. Joyce está lendo um livro de 340 páginas na versão digital e seu dispositivo de leitura mostra seu progresso em porcentagem. O dispositivo de leitura indica que Joyce já leu 70% desse livro. Pode-se afirmar que Joyce já leu desse livro entre quantas páginas? Então, o que você vai fazer? Você vai parar o vídeo, vai tentar resolver a questão e depois você assiste a resolução, tá bom? Para aí e tenta fazer primeiro, que é importante que você tente fazer sozinho. Bom, então vamos lá. Se eu quero saber quantas páginas que ela já leu, e o livro tem ao todo 340 páginas, se ela já leu 70%, então quer dizer que ela leu 70% de 340, certo? 70% de 340, que é a mesma coisa de falar aqui. O 340 corresponde a 100%. Eu quero saber quanto que é 70%, né? Então, para a gente saber o número de páginas, é só a gente calcular 70% de 340. Não é difícil, né, gente? Então, vamos fazer daquela maneira dos 10%? 10% de 340 é 34. Então, 70% de 340 vai ser 34 vezes 7. Vamos ver quanto que dá. 34 vezes 7. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 3, 21, com 2, 23. Então, vai dar 238 páginas. Então, ela já leu 238 páginas. Então, a resposta certa é letra D. Não é difícil, né, gente? Não é difícil. Vamos ver a próxima. Para o vídeo, tenta resolver primeiro, tá bom? Em um festival de gastronomia, no centro da cidade, a quantidade de mulheres está para a quantidade de homens na razão de 12 para 13. Logo, o percentual de mulheres presentes é... Então, vamos lá. Em um festival de gastronomia no centro da cidade, a quantidade de mulheres está para a quantidade de homens na razão de 12 para 13. O que isso significa, gente? Razão significa
Toda vez que a gente encontrar a palavrinha razão nas questões de matemática, significa divisão, certo? E a divisão na ordem que está no texto. Então, se a razão é de 12 para 13, então a quantidade de mulheres está para a quantidade de homens, assim como, né, na razão de 12 para 13, assim como 12 está para 13. Aí eu quero saber qual que é o percentual de mulheres presentes, né, do total de pessoas, quantos por cento eram mulheres? Bom, então vamos pensar o seguinte, isso aqui, gente, significa o quê? Significa que eu tenho 12 mulheres para cada 13 homens. Então, quer dizer que num grupo de 25 pessoas, né, que é 12 mais 13, são 12 mulheres e 13 homens. A cada 25 pessoas, eu tenho 12 mulheres, certo? É isso que significa. Agora, eu quero saber o quê? Quantos por cento, então, de 25 que dá 12? Se eu estou calculando a porcentagem sobre 25, sobre o total, então quer dizer que esse total que corresponde a 100%, não é verdade? Eu quero saber o percentual de mulheres do total de pessoas. Então, 25 pessoas é 100% das pessoas. E as 12 mulheres corresponde a quantos por cento? Corresponde a X. Então, aqui a gente tem uma regra de 3. Mas não tem necessidade de você multiplicar cruzado aqui não, tá, gente? Porque como ela é direta, né, a gente pode olhar direto aqui o fator de proporcionalidade, né? Olha, o 100, ele corresponde ao 25 4 vezes, certo? Então, o X, ele tem que ser o 12 4 vezes também. Então, X é igual a 12 vezes 4, que é 48. Então, as mulheres, as 12 mulheres, corresponde a 48% do total de pessoas, que é 25 pessoas, né? A cada 25 pessoas, né? Então, 12 mulheres corresponde a 48% de 25. É claro que aqui, gente, não quer dizer que tem somente 25 pessoas. Isso aqui é a cada 25 pessoas. Então, o raciocínio é assim, ó. 25 pessoas, 12 são mulheres e 13 são homens. E se for 50 pessoas, que é o dobro? Eu teria 24 mulheres, 26 homens. E se for 75 pessoas, que é o triplo, eu teria 36 mulheres e 39 homens. Mulheres e homens, tá? Cuidado pra não confundir, que eu acho que eu falei pessoas aqui, né, gente? Então, quantidade de mulheres e quantidade de homens, tá? Isso aqui é a proporção. Então, se for 250 pessoas ao todo, eu teria 120 mulheres e 130 homens. Certinho? Então, a porcentagem de mulheres é 48. Resposta certa, letra D. Vamos fazer outra. Mais uma. Um lojista, para liquidar alguns produtos que estavam parados no estoque, lançou uma promoção baixando o preço desses produtos em 20%. Baixou, olha, então deu um desconto, né? Após alguns dias, percebeu que ainda não estava vendendo de acordo com o esperado e deu mais 10% sobre o valor dos produtos que já estavam em promoção. Então, cuidado que isso aqui é muito importante, tá? Você tem que observar sobre qual valor que está calculando a porcentagem, que isso faz toda a diferença. Continuando. O percentual total de desconto que foi dado, considerando o preço original do produto, foi... Então, vamos entender. Ele fez uma liquidação. Aí, primeiro, ele deu um desconto de 20% sobre o valor do produto.
Depois de alguns dias, ele viu que não estava vendendo. Aí ele resolveu dar mais um desconto de 10%. Só que esse desconto de 10% não foi sobre o valor lá no começo. Foi sobre o valor dos produtos que já estavam em promoção. Então, sobre o valor que já estava com promoção, ele foi lá e deu mais 10% de desconto. Aí eu quero saber qual foi o desconto total. O que muita gente erra aqui? Muita gente vai lá e marca que o desconto foi de 30%. Porque pensa assim, deu um desconto de 20, depois deu um desconto de 10, então deu um desconto de 30. Tá errado, gente. Por que tá errado? Porque esses 20% foi calculado sobre o valor inicial, né? Esses 10% não foi sobre o valor inicial, foi sobre o valor que já está com um desconto. Então, lembra que eu falei lá no começo da aula que a gente só pode somar as porcentagens, o raciocínio é o mesmo para subtração, tá? A gente só pode somar as porcentagens quando elas são calculadas sobre o mesmo valor. Então, eu não posso somar 20% mais 30%. Por quê? Porque essas porcentagens, elas estão sendo calculadas sobre valores diferentes. Então, eu não posso simplesmente somar 20% com 10%, ok? Então, como que a gente faz esse tipo de questão? Tá vendo que essa questão também não deu o valor inicial? Então, o que a gente pode fazer para facilitar? Em vez de a gente chamar esse valor de X e ficar fazendo aquele monte de continho com aquelas letras, a gente pode supor um valor. Vamos supor... a letra ficou ruim, né, gente? Vamos supor que o valor inicial era de R$100. Porque R$100 é fácil de calcular, né? É muito mais fácil a gente calcular a porcentagem de R$100. Então, vamos supor que o valor inicial era R$100. Então, esse R$100 aqui corresponde a 100% do produto, certo? R$100, 100% do produto. Aí, primeiro, sobre esse valor, foi dado um desconto de 20%. Então, o que a gente vai fazer? Subtrair, né? Porque foi um desconto, né? Baixou o preço, 20% de 100. 20% de 100 é R$20. Então, o produto vai deixar de custar 100 e vai passar a custar 80, certo? Depois, ele deu um outro desconto de 10%. Só que agora, gente, é 10% sobre o valor dos produtos que já estavam em promoção. Então, agora os 10% vai ser calculado sobre os 80. Então, por isso que não dá 30 o desconto total, certo? Porque agora a gente vai calcular 10% de 80 e não 10% de 100. Então, 10% de 80, 10% é só dividir por 10, né? Então, 10% de 80 é 8. Então, deu um desconto de 8. Se ele custava 80 e deu um desconto de R$80, deu um desconto de R$8, ele passou a custar R$72. Aí, eu quero saber quanto foi o desconto total aqui, gente, olha. Se de 100 foi para 72, não diminuiu 28? 100 é 100%, então 72 é 72%, né? Então, teve um desconto de 28%, que é 100% menos 72%, que dá 28%. Então, a resposta certa é letra C. Muito legal essa questão, porque muita gente erra, tá, gente? Isso aqui é muito comum errar isso aí, então presta atenção para vocês não errarem. Muita gente, menos vocês, né? Vocês não vão errar isso. Vamos lá, mais uma. Tá quase acabando, gente. Aguenta aí, tá? Só mais duas. Um total de 840 pessoas foram convidadas para assistir a uma palestra. Aqui é assistir a uma palestra. Tá faltando um A aqui, da preposição. No início da palestra, estavam presentes 85% dos convidados. Após 30 minutos, então, tinha 85% que estavam presentes. Após 30 minutos, 50% dos convidados presentes, presta atenção nisso aqui, saíram do recinto. Logo após esse momento, estavam presentes na palestra uma porcentagem de convidados, agora eu quero saber a porcentagem do total de convidados, igual a... Então, olha só, gente, quantos presentes que tinha?
do total, o total é 100%, né? E esses 840? Esses 840 não precisa para nada, tá, gente? A gente nem vai usar esses 840. Quer ver? Aqui a gente precisa só das porcentagens, então nem vai precisar disso aqui. Então, tinha um total de 100%. Então, estavam presentes 85% dos 840, que a gente nem precisa saber quanto que é, tá? Após 30 minutos, 50% dos convidados presentes. Então, é 50% de quanto? De 85%, ok? Então, 50% de 85% dos presentes. Olha, então é 85% porque está considerando somente os presentes. Esses aqui, eles saíram do recinto. Logo após esse momento, estavam presentes na palestra. Quantos que ainda ficaram lá, gente? 50% de qualquer coisa é metade. Então, se eu estou calculando 50% de 85%, isso aqui vai dar metade de 85%, que é 42,5%. Então, uma porcentagem de convidados que ficou lá foi quanto? 42%, porque é do total, então 42% de 840. Só que aqui a gente quer só a porcentagem, então não tem necessidade de a gente ficar calculando 85% de 840, 50% desse valor, não precisa, tá? Então é só usar a porcentagem mesmo. Resposta certa, letra B. Se a questão fosse um pouco mais maldosa, não aconteceu aqui, tá? Mas poderia ter feito assim, ó. 85 menos 50 dá 35%. Tem a alternativa 35. Tem gente que ia querer marcar, tá? E tá errado, né? Porque aqui é 50% dos 85%. É metade de 85%. Então, a resposta é 42,5%. Certinho? Agora, vamos para a última questão, que é sensacional essa aqui. Então, presta muita atenção para não errar, tá? Vamos lá. Uma papelaria vende cadernos de 2 tamanhos. Cadernos pequenos e cadernos grandes. Esses cadernos podem ser verdes ou vermelhos. No estoque da papelaria, há 155 cadernos, dos quais 82 são vermelhos e 85 são pequenos. Sabendo que 33 dos cadernos em estoque são pequenos e vermelhos, a porcentagem dos cadernos grandes, olha, a porcentagem de quê? Dos cadernos grandes que são verdes é... Muita calma nessa hora. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar todas as informações que a gente tem, tá? Para depois a gente ver o que tá pedindo na questão, viu? Então, primeiro vamos organizar as informações. Uma papelaria vende cadernos de 2 tamanhos, pequenos e grandes, e eles podem ser vermelhos ou verdes, né? Então, vamos colocar assim, ó. Aqui eu tenho o total de cadernos. Aí, esses cadernos, eles podem ser verdes ou vermelhos. Eu gosto de fazer assim, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, tá? Então, aqui a gente vai ter o total de cadernos verdes, né? Aqui o total de cadernos verdes. Aí, eles podem ser pequenos, né? Verde, pequeno, verde, grande. Vermelho e pequeno, vermelho e grande. Aí aqui a gente vai anotar as informações que foram dadas na questão, porque fica bem mais fácil para a gente visualizar. Então, vamos lá. Esses cadernos podem ser verdes ou vermelhos. No estoque da papelaria, há 155 cadernos. Então, aqui a gente já sabe o total. Dos quais 82 são vermelhos. Então, vermelhos são 82. Sabendo que 33 dos cadernos do estoque... Opa, pulei um pedaço aqui, né, gente? 82 são vermelhos e 85 são pequenos. Só que a gente não sabe quanto que é pequeno verde e pequeno vermelho. Então, deixa aqui por enquanto, depois a gente anota isso aqui.
Sabendo que 33 dos cadernos em estoque são pequenos e vermelhos, olha, pequenos e vermelhos, 33. Aí depois tá perguntando aqui, a gente vai calcular a pergunta, mas vamos acabar de completar isso aqui primeiro, tá? O total de pequenos é 85. Se aqui eu já tenho 33 pequenos, então aqui é o que completa para dar os 85, certo? Então aqui tem que ter 52. Olha, que é o que soma com 33 e dá 85. O total é 155, gente. Então, se aqui eu tenho 82, aqui é o que completa para dar o 155, né? Então, 155 menos 82 dá 73. 73 verdes. Aqui já tem 52, então aqui tem 21, certo? E vermelhos, ao todo 82, menos 33 dá 49. Pronto, agora a gente tem já tudo organizado, quantos cadernos que tem de cada tipo. Agora presta atenção no que está pedindo. A porcentagem dos cadernos grandes que são verdes. Então, o meu total que eu estou considerando não é o total de 155. Eu quero saber a porcentagem em relação aos grandes. O que está perguntando aqui é o seguinte: se eu pegar todos os cadernos grandes, quantos por cento que são verdes? Então, o meu total aqui eu estou considerando em relação aos grandes. Então, os grandes é que seria os 100%. Se os grandes são 100%, então quantos desses grandes que são verdes? Certo? Então, eu estou considerando somente grande. Grande, então, vai ser 21 e 49. Então, eu tenho 70 cadernos que são grandes. Qual que é a porcentagem de verdes? Quantos verdes eu tenho, gente? 21. Então, o 70 é o 100%, que são os grandes. E 21 corresponde a quantos por cento? Ok? É isso aqui que a gente tem que calcular. Ou uma outra maneira que ficaria mais fácil do que fazer a regra de 3, você poderia pensar assim, ó. Os verdes grandes, né, em relação aos grandes, são 21 em 70. 21 de um total de 70. O 21 e o 70 dá para simplificar por 7, que vai dar 3 sobre 10. E 3 sobre 10 é a mesma coisa que 30%, né, gente? Que é a mesma coisa que 30 sobre 100. Então, se você fizer essa regra de 3 aqui, 70 é 100% e 21 é X, você também vai chegar nos 30%. Então, 30% dos cadernos grandes são verdes. Então, a resposta certa é letra B. Muito legal essa questão, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula e essa semana eu vou gravar umas questões, umas aulas com algumas questões. Eu vou colocar uma questão para cada vídeo, tá bom? Para vocês organizarem aí, para poder resolverem. Espero que vocês tenham gostado.